Olá, turma! Mais uma série aqui do Reflexão Gestão Indica, um livro sensacional. Adam Grant, um grande autor, um grande TED Speaker. Quem não conhece, vale a pena inclusive ver alguns TEDs dele. Tem podcast, tem muita coisa de qualidade. É um cara brilhante, um psicólogo organizacional. Ele estuda muito as organizações e tem muito insight bom. E esse livro, Dar e Receber, é a dica de hoje. Queria aqui dividir um pouco com você dos insights para inspirar a sua leitura. Basicamente, nesse livro, ele vai trabalhar e colocar o mundo e tipificar o mundo em três tipos de pessoas, né? Doadores, compensadores e tomadores. Então, basicamente, a sua atitude diante de várias situações, se você é uma pessoa que se doa mais do que toma, ou se você é um tomador, um cara que quer tudo para si e vai tomando em cada relação, né, no sentido de que você está olhando o seu e azar do outro em alguma medida, vou usar aqui um termo forte. E o compensador é aquele perfil talvez mais moderado, ó, eu faço se tiver uma troca, né? A troca está justa. E aí, aqui tem sempre uma reflexão de pano de fundo ao longo de você ler o livro, assim, qual é o meu perfil? Ele até tem um teste para fazer se seu perfil é mais doador ou menos doador, mas não acho que é isso que importa. Eu acho que é despertar o seu olhar para o que é ser doador. E ele tem um item, e aí eu já trago alguma citação aqui para trazer o que para mim foi mais brilhante do livro. Um conceito, de novo, ele faz isso observando várias pesquisas, tentando ver e comparar grupos e os seus devidos sucessos, e fala o seguinte: na verdade, a gente acha que o tomador é o cara que mais ganha, mas não é, né? Os doadores também não são os que mais ganham no geral. A questão é, existe um tipo específico de doador que ele chama de doador alterista. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, achei bem legal, que é o cara que se importa com o outro, ele não é altruísta, e, de novo, ele não está tirando dele, né? Ou seja, não se colocando em primeiro lugar, vendo o outro em primeiro lugar, ele consegue ter uma ambidestria aí, né? Ver e doar, ajudar os outros, se importar com os outros, mas sem perder os seus objetivos ambiciosos, como ele coloca aí, a si mesmo. Então, isso é muito legal. Ele reconhece, de novo, vale a pena a leitura, que ele vai desmascarar algumas questões no sentido de que a gente acha que o tomador é o cara que é o melhor vendedor, é um tomador. E ele fala que não, o melhor vendedor é o doador alterista. O doador altruísta, geralmente, ele não é o melhor porque ele não consegue e vai perdendo no jogo de poder e, de fato, os tomadores montam em cima dele, por exemplo. Mas o doador alterista, ele vai ter uma capacidade de servir, de construir rede, de colaborar, que o diferencia muito. E isso vale para várias profissões e ele vai mostrando isso de uma maneira muito didática no livro. Então eu gostei muito desse conceito e traz exatamente o conceito para mim de servir. E eu googlei servir, né? Vem algumas imagens aí quando a gente puxa. Para mim apareceu essa, eu achei legal. Eu falei, deixa eu dividir. Por quê? Porque a gente acha que servir e doar geralmente tem esse aspecto, um cunho até religioso, um cunho de ser santo, né? Um cunho de ser alguém acima do bem e do mal, num contexto de que é altruísta. A gente conecta muito o servir ao doar, e nisso sem a gente pensar em si mesmo ou até se colocando no lugar que a gente nem se imagina. Então a gente não acha que é mundano. E é mundano. Né? Eu acho que o ato de servir, a competência de servir, deve ser desenvolvida e talvez as características mais interessantes da gente poder entender o valor dessa leitura e de querer despertar o ser doador. E por isso aqui meu chamado também, que a gente é o que a gente quer ser, a gente muda, né? A gente tem capacidade de mudar se a gente conseguir refletir. A gente não nasceu de um jeito e vai morrer daquele jeito. A gente vai conseguir entender por que eu busco, por exemplo, ser um compensador. Será que eu não confio nas pessoas? E ele coloca esse ponto de servir quando a gente espera do outro em serviços, a gente espera que ele seja um doador, né? Que ele faça aquilo melhor, que ele não esteja só vendo e fazendo pelo dinheiro que eu estou dando em troca. Ele quer de fato que as pessoas estejam literalmente preocupadas conosco quando a gente é o cliente. E por isso que eu gosto muito, de novo, a ideia de servir está muito conectada à competência de cliente, e acho que uma coisa aqui está junto da outra, e por isso para mim esse livro é muito importante. Leiam, entendam. Eu deixo aqui então a minha provocação. Como vocês sabem, tem lá já um artigo escrito no nosso blog, seja no site reflexãogestão.com.br, seja no LinkedIn, né? A gente está publicando lá os artigos. Confere, tem mais citação, vai direto para o livro quem quiser, siga o canal, divulga, por quê? Porque é poder, né? É capacidade de transformar, de você criar suas reflexões para uma carreira melhor. Fica a dica, espero que esteja lendo e abraçando esse hábito de leitura. Abraço.